Saber Direito traz um curso sobre as normas trabalhistas atuais. Você vai relembrar os princípios do direito do trabalho, vai entender a relação do empregado e do empregador no contexto trabalhista e aprender sobre os direitos e garantias nos contratos de trabalho. Tudo isso no curso do professor Lucas Sérvio. A aula 5 começa agora. Olá, bem-vindos a mais um Saber Direito. Sou o professor Lucas Sérvio, sou especialista em Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil, mestre em Direito pelo IDP e atual presidente da Comissão de Direitos Autorais e Materiais e Entretenimento da nossa OAB-DF. Fique conosco aí pela próxima hora. Estaremos completando aqui o nosso ciclo de Direito do Trabalho, tá? Nossa última aula vamos falar sobre rescisão, tá? Sobre o fim da relação de trabalho, quando a nossa relação de trabalho tem lá a sua decisão terminativa, tá? Fazendo aí um breve preâmbulo, pessoal. Nossa primeira aula foi sobre direitos, garantias dos direitos do trabalho, tá? Os seus princípios, quando que a CLT nasceu, o que é uma CLT, tá? Falamos um pouco ali sobre direitos básicos de quando você tem uma carteira registrada, que é jornada de trabalho, férias e afins, tá? Segunda aula, falamos ali sobre quem é empregado, quem é empregador, quais são as características desse vínculo, ok? Sobre a carteira de trabalho, se ela é física, se ela é digital, o que é o desvio de função, o que é o acúmulo de função. Na terceira aula nós vimos aí contrato de trabalho, quais os tipos de contrato de trabalho, se é indeterminado, se é determinado, se é de experiência, se é intermitente, quais são os tipos de contrato de trabalho que cada trabalhador pode fazer, o doméstico, o eventual, o estagiário, o aprendiz, tá? Fizemos aí esse apanhado geral. Na nossa última aula nós vimos aí adicionais, benefícios, tá? Quais os tipos de falta que você pode ter para não perder suas férias, o que é adicional noturno, o que é adicional de salubridade. Demos uma passada geral aí sobre alguns pontos que a reforma trabalhista de 2017 modificou e foram depois modificados com o passar do tempo. Curso aí bem completo para você que está na graduação, você que está se preparando para o seu exame de ordem, tá? Está querendo conhecer um pouco mais de direito do trabalho porque de repente quer mudar de área, tá? Então acompanhe aqui a nossa última aula, procurem as outras aí que provavelmente já estão disponíveis no nosso YouTube, tá? Até assistiu a aula, teve alguma dúvida, deixe um comentário, o professor se responsabiliza em procurar vocês nos comentários, ver quem é que deixou alguma dúvida, tá? Tá assistindo pela televisão, não está vendo pelo YouTube, não consome YouTube, pode me procurar no Instagram, Lucas_Sérvio, tá? Ah, professor, mas não é dúvida que eu quero tirar, eu só quero perguntar para o senhor como é que é a advocacia, como é que é a OAB, ou então perguntar uma coisa sobre direito do consumidor, sobre direito civil. Vamos lá, manda mensagem, por mais que meu perfil seja fechado, deixa lá no inbox que eu vou, de tempo em tempo, eu estou abrindo para ver se tem alguma mensagem, tem alguém escondido lá, tá? Pode mandar que eu me comprometo em procurar e respondê-los, ok? Então, dando início aqui à nossa aula, verbas rescisórias, ou seja, rescisão. Quando você inicia um contrato de trabalho, tá? Obviamente, em algum momento esse contrato vai ter um fim, seja por justa causa, sem justa causa, tá? Por acordo, por aposentadoria, por morte também pode acontecer, tá? De qualquer forma aí, quando um contrato se encerra, tem-se a rescisão, ou seja, tem-se o fim da relação de trabalho, o fim do laço personalíssimo que une empregado e empregador. E essa rescisão, tá? Ela tem aí as suas características próprias, como tudo nesse nosso direito, tá? A rescisão enseja o pagamento das verbas rescisórias, tá? Nós vamos ver ali, quando eu falar sobre todas, quais demissões ensejam quais pagamentos de quais verbas, tá bom? Então, pegue seu caderno, faça suas anotações, faça aí o seu resumo, tá? Para você ter ali o seu material de estudo, para você ler quando estiver no quarto, quando estiver no ônibus, estiver no intervalo do trabalho, está querendo ali estudar, no intervalo da faculdade, complementar o seu próprio material, tá bom? Não esqueça de fazer suas anotações, é científico, pessoal. Quem escreve, lápis ali, caneta no papel, aprende muito mais do que só quem está ouvindo, tá bom? Então vamos lá. Quando você tem um acordo com uma pessoa para trabalhar, ou seja, um contrato de trabalho, se eventualmente esse contrato chega ao fim, ocorre-se a rescisão. E quais são os tipos de rescisão? Vamos à primeira, mais comum. É a rescisão sem justa causa, tá? É a rescisão sem justa causa. O que é uma justa causa? Uma falta grave. Nós vamos conhecer todas as faltas graves já já.
né, a falta grave enseja ali a sua demissão. Mas no caso da demissão sem justa causa, ou seja, sem a falta grave, é pelo simples poder de direção da empresa, pelo simples poder de direção do empregador, que ele decide que não quer mais os seus serviços. Ele pode fazer isso, pode, sem culpa sua, sem culpa dele. Tá? Ele fala, não preciso mais de você aqui, ou estou encerrando as atividades, enfim, não preciso mais ter o empregado, então eu estou ali mandando você embora, né, ou dando a sua rescisão, sem justa causa, ou seja, pelo meu simples poder de direção. Então, você não trabalha mais aqui, você recebe lá as suas rescisórias completas, como nós veremos ao final. Então, se existe a demissão sem justa causa, existe a demissão com justa causa. A justa causa, pessoal, a palavrinha que vocês devem gravar e anotar aí é a falta grave, tá? Qualquer pessoa que cometa falta grave está incorrendo aí no risco de ser mandado embora por justa causa, ou seja, quando o empregado dá motivo para que o patrão o retire dos quadros, dá motivo para que o patrão proceda ali com a rescisão por culpa exclusiva do empregado. E quais são as faltas graves? Vamos acompanhar. Nós temos o artigo 482 da CLT, que determina lá, dá para a gente mastigadinho, quais são as faltas graves, tá? Primeiro, ato de improbidade. O que é o ato de improbidade, pessoal? É a incompetência, tá? Uma pessoa que é improba, uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tem capacidade de exercer aquela função, tá? Então, quando você comete um ato de improbidade, ou seja, você procedeu de forma que não tem a ver com a sua função, você causou lá um prejuízo, tá? Por incompetência, por improbidade, tá? Você pode ser mandado embora por justa causa. A improbidade, geralmente, traz consigo a negligência, a imprudência ou a imperícia, tá? A negligência é quando você ignora o resultado que aquilo que pode acontecer daquela sua atitude, ou seja, você foi negligente, tá? Então, estou precisando fechar aqui esse vazamento, senão vai estragar o estoque. Amanhã eu faço isso, aí o vazamento continua pingando e estraga o estoque e você foi negligente, você deixou para lá e não resolveu aquela sua função. Você pode também ser imprudente, tá? Então, por exemplo, você é o técnico, no exemplo que eu dei na aula passada, você é o técnico de televisão que está lá dirigindo o carro, né, indo de uma casa para outra, está com pressa de chegar de uma casa para outra, passa do limite de velocidade, toma multa, você foi imprudente, você ignorou os resultados, você agiu da forma como você queria, isso é uma improbidade, tá? E a imperícia, quando você não sabe o que está fazendo, tá? Você é contratado para operar uma máquina, você fala que sabe operar a máquina, você até entregou um certificado de que sabe operar aquela máquina, mas quando vai ver ao final você não sabe, você estragou a máquina, você não está fazendo o serviço da maneira adequada, você foi imperito. Todas essas são condições de improbidade, então você pode ser mandado embora por justa causa. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Simplesmente aquela pessoa que não sabe se comportar em ambiente de trabalho, o tempo todo fazendo piadinha, brincando, brincadeirinhas que às vezes não condizem com o local, que incomodam seus colegas de trabalho, que incomodam seus clientes, ou seja, não sabe se portar, falta grave e justa causa. Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Você não pode, por exemplo, você trabalha lá numa papelaria, né? E aí você trabalha na papelaria, chega lá o pessoal para comprar material de ano novo, ou de começo de aulas, né? E aí você fala assim, olha, deu 3.000, tá? Mas se você for na papelaria do meu primo, que fica ali na esquina, ele faz 2.500, só você falar meu nome, tá? Está fazendo uma negociação habitual, ou seja, uma negociação que não envolve ali o seu serviço, ainda por cima está trazendo prejuízo para o local que você trabalha, né? Então, se o patrão descobre que você está fazendo isso, você pode ser mandado embora, deve ser mandado embora por justa causa. Condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena, tá? Então, você está lá trabalhando, né, normalmente, mas você cometeu um crime, chega lá o seu mandado de prisão, transitado em julgado, tem que ir para a cadeia, o patrão não é obrigado a te deixar lá, até porque você não pode mais trabalhar, você vai ser recolhido à prisão, né? E aí o contrato se encerra por falta grave, por justa causa, por empregado, tá? Um detalhe importante que é bom vocês saberem também, pessoal, é a condenação em transitado em julgado, mesmo quando você já cumpriu a pena, ela pode ser condição de justa causa se você não informa o seu patrão, tá? Existem
julgamentos aí dos tribunais superiores que falam que o empregado que está respondendo em ação criminal ou que já respondeu ação criminal e não conta isso para o patrão, né, isso pode acabar dando aso à justa causa, tá? Então, chegou no serviço e a sua ficha todo mundo pode pesquisar, né, a empresa pesquisa, mas você, por favor, de prontidão, já informe que você está respondendo o processo para não correr o risco do patrão dizer que não sabia e aí te mandar embora por justa causa só porque você omitiu essa informação. Por que isso é importante, pessoal? Porque a ressocialização é o que impera, né? Todo mundo quer que todo mundo trabalhe, tá? Cometeu um erro ali, um crime passional, foi preso, ou então está respondendo ainda, tudo bem, responda, né? Faça sua defesa, tudo, mas o seu patrão é obrigado a saber, tá? Ele precisa ser informado de que você vai cumprir pena ou está em processo de julgamento, porque se ele for pego de surpresa, ele tem ali motivos para te mandar embora por justa causa. Continuando. Desídia ou desempenho ou mau desempenho nas respectivas funções. Desídia, pessoal, é a famosa preguiça, tá? Uma pessoa desidiosa, preguiçosa, não faz o serviço direito, faz pela metade, não faz nada, tá? Você chega no serviço, está vendo Netflix, você vai embora do serviço, está vendo TikTok, ou seja, o cara não passa o dia inteiro sem fazer nada, ou então faz tudo pela metade, tudo mal feito, desidioso, preguiçoso, justa causa. Embriaguez habitual ou em serviço, tá? A pessoa chega alcoolizada no trabalho, se alcooliza durante o trabalho, tá? Isso é motivo para justa causa. Atenção também nos julgados dos tribunais superiores. Não é porque o empregado chegou alcoolizado no trabalho pela primeira vez que você já pode mandá-lo embora, tá? Há precedentes no sentido de que você deve intervir, você patrão, tá? Então, recomendar que ele busque ajuda, busque o AA, busque uma internação, tá? E aí você fez essa parte, cumpriu essa condição, se ele continuar chegando alcoolizado, continuar se alcoolizando durante o trabalho, aí sim você pode executar a justa causa. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Esse, para quem assistiu a nossa aula de número 2, né, viu que um dos requisitos para o vínculo de trabalho é a subordinação, ou seja, receber ordens, né, receber ordens que tem a ver com a sua função. Se o seu empregado não te obedece, não faz as funções que você determinou, ele é insubordinado, justa causa. Abandono de emprego, ou seja, quem não vai ao serviço, em regra, pessoal, admite-se a falta ao serviço continuada por 30 dias, né? Então faltou 30 dias ao serviço, você já pode empregar aí a justa causa. Mas tem uma curiosidade muito interessante que é bom vocês prestarem atenção. Antes de 1988, era possível se obter estabilidade até no serviço de CLT, tá? Quem trabalhava 10 anos no mesmo lugar obtinha por lei uma estabilidade, igual a do serviço público, ou seja, só não podia ser mandado embora por justa causa, tá? E aí o que aconteceu? Patrão sempre dá um jeito de contornar essas coisas, né? Quando o empregado mais antigo da casa fazia 9 anos e alguns meses, aí era mandado embora, sem justa causa, obviamente, né? Aí falou, poxa, mas faltava pouco tempo para eu virar estável, né? Aí acionava o judiciário. O que o judiciário fazia? Falou assim, olha, pela expectativa do funcionário completar 10 anos e se tornar estável, denota-se que essa demissão ocorreu para que ele não fosse estabilizado. Então, reverta essa demissão, aguarde seus 10 anos, tá? E aí, o que isso aconteceu? O empregado que faltava um mês, entrava. O que faltava 2, entrava. O que faltava 3, entrava. 4, 5, 6, até dar um ano. Aí, com 8 anos, o cara queria estabilidade. Não, né? Por essa confusão, quando passou aí a nova Constituinte, foi feita essa reforma e o empregado de CLT não tem mais estabilidade em hipótese alguma. O mesmo se passou a aplicar para o abandono, tá? O cara faltava 29 dias aparecer no serviço. Aí revertiu o abandono? Não, né? Então, o juiz observa ali a quantidade de faltas, inclusive até antes de completar o período, né? E deu lá 28 dias, 29 dias, 30 dias, já começa a configurar o abandono de emprego. Na sequência, ato lesivo da honra ou da boa-fé, tá? Praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra. Então, ato lesivo da honra, ou seja, ofensas, né? Apelidos desagradáveis, lesão física, ou seja, ir para as vias de fato, tá? Então, um empregado que agride um colega, agride um cliente, tá? De graça, sem ser para defender ninguém, tá? Tá cometendo aí a justa causa.
Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. O mesmo caso, só que especificamente contra o patrão, tá? Então, você cometer ali aquele ato lesivo contra a honra ou contra a integridade física só porque ele é seu patrão ou seu superior hierárquico também já dá justa causa. Prática constante de jogo de azar. Ou seja, quem gosta muito de bingo, de cassino, cuidado, se o patrão descobrir a justa causa, mesmo que não seja em horário de trabalho e principalmente em horário de trabalho. Agora, um fator importante nós devemos observar, pessoal. A CLT já em 1940 e tantos, né? E com algumas reformas aqui e ali, inclusões e adições aqui e ali. Mas olha só, quando se fez esse inciso aqui, esse item aqui, se falava prática constante de jogos de azar. É justamente o que eu citei, era cassino, jogo do bicho, bingo, etc. O jogo do bicho ainda existe, cassino só se for clandestino. Mas, hoje em dia, os cassinos e os bingos e as apostas, os jogos de azar estão na palma da mão de vocês, estão no celular, tá? Então, cuidado, tá no trabalho jogando o jogo do tigrinho, tá? Jogando o que eu não conheço, então não vou dar nem mais de um exemplo. Mas está ali pelo telefone fazendo a sua aposta, fazendo o seu jogo de azar, tá? O patrão pode entender que isso é prática constante de jogo de azar e pode lhe aplicar a justa causa, tá? Então deixa para fazer isso em casa, ok? Já não é um ato muito saudável, mas se quiser continuar fazendo, faça pelo menos longe do serviço. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência da conduta dolosa do empregado. Esse aqui é bem simples de entender pelo seguinte, pessoal. Você contrata uma pessoa porque ela é qualificada. Perfeito? Perfeito. Se essa pessoa deixa de ser qualificada por culpa dela, justa causa, tá? Então, por exemplo, a empresa contratou um advogado, tá? Contratou ele para quê? Para advogar, ou seja, para responder aos processos, fazer os pareceres, representar em audiência, beleza. Esse advogado incorreu em muitos delitos no Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e acabou por ter a sua OAB cancelada, tá? Tendo a sua OAB cassada. Ele pode continuar sendo advogado? Não. Ele pode continuar trabalhando como advogado na empresa? Não, justa causa, tá? Ele perdeu as suas credenciais profissionais por própria culpa, a empresa não tem culpa de nada, então se ele deixou de ser advogado, ele passa a ser simplesmente bacharelado, não pode atuar como advogado e aí pode ser mandado embora por justa causa. O mesmo se aplica ao médico, ao contador, ao arquiteto, tá? Perdeu o registro profissional, não pode mais assinar e trabalhar naquela área por esse motivo, por culpa dele, tá? Então ele é mandado embora por justa causa, sem necessidade de nenhum tipo de argumentação. Depois da demissão por justa causa, pedido de demissão voluntário, ou seja, quando o empregado pede para sair por conta própria, sem que o patrão tenha culpa, tá? Ou seja, o patrão não fez nada, ele simplesmente quer trocar de emprego, ou vai mudar de cidade, enfim, não consegue ficar mais lá naquele emprego, e aí ele pede demissão por conta própria, tá? Obviamente, tem ali que cumprir o aviso prévio, já que foi ele que está fazendo o pedido, pegando o patrão de surpresa, a não ser que ele tenha arrumado outro emprego, tá? Se ele já arrumou outro emprego, ele não é obrigado a cumprir o aviso, ele pode sair assim que comunicar, né? Até para poder assumir a próxima vaga. A reforma trabalhista de 2017 trouxe a previsão da demissão por acordo, tá? Ou seja, o patrão quer mandar o empregado embora, mas não quer pagar a rescisão completa. O empregado quer sair da empresa, mas se pedir demissão, perde parte da rescisão e fica esse jogo de empurra-empurra. 2017 trouxe aí até a legalização do que já vinha acontecendo, né? Muitos patrões e muitos empregados já faziam esse acordo aí por baixo dos panos, né? Mas agora é legalizado, ou seja, o empregado chega para o patrão e fala assim, olha, eu não quero mais trabalhar aqui, o senhor também não me quer mais aqui, só que ninguém cede, então vamos fazer um acordo. Eu abro mão aí de parte da rescisão e você me manda embora. É a demissão por acordo. E aí, se a gente tem justa causa para o empregado, nós também temos justa causa para o patrão. É a chamada rescisão indireta ou demissão indireta, como é mal chamado por aí também, tá? Se na demissão sem justa causa, o patrão te manda embora sem culpa do empregado e na demissão com justa causa te manda embora por culpa do empregado, na rescisão indireta o empregado pede demissão por culpa do patrão, tá? Ou seja, por atitudes do patrão. Quais são elas? O 483 lista para a gente. O empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida indenização quando? Presta atenção no artigo.
pleitear a devida indenização. Você nunca vai chegar para o seu patrão e falar assim, olha, eu quero ir embora porque eu estou me maltratando, eu quero a minha rescisão direta. Ele vai rir na sua cara e não vai falar nada, né? Então você tem que, primeiro, avisar na empresa, falar, ó, eu estou sofrendo lesão nos meus direitos, isso pelo visto não vai mudar, então eu quero a minha rescisão indireta, eu estou indo buscar os meus direitos. E aí é uma ação na justiça, tá? Na reclamação trabalhista com pedido de rescisão indireta. Quais são os itens principais e já positivados para você pedir a sua rescisão indireta? Primeiro, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato, ou seja, te colocar para fazer uma função que não é sua, desvio de função, acúmulo de função, ou defesos por lei, ou seja, obrigar o empregado a cometer um crime, tá? Disfarçado ali de função do trabalho, então você pode pedir rescisão indireta, ou alheios ao contrato, que é o desvio de função, tá? O desvio de função geralmente não está no contrato de trabalho, justamente por ser um desvio. For tratado pelo empregador por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo, tá? São 4 funcionários, mas só pega no pé de um, só vê o horário de um, só vê o uniforme de um, só vigia o serviço de um, aquele rigor excessivo inexplicável, tá? Também configura até assédio, como nós vimos na aula 2. Então, isso é causa de rescisão indireta. For tratado, correr perigo manifesto de mal considerável, colocar o empregado em risco, pessoal, tá? Colocar ele numa função e aí não dar lá a devida proteção a ele, ou colocar ele para trabalhar no local que todo mundo sabe que é perigoso, tá? Que tem muito assalto, tem muita violência. Então, colocar a pessoa em perigo, o empregado em risco é causa de rescisão indireta. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato, atrasar pagamento ou não fazer o pagamento, não fornecer o IPI quando o empregado precisa, não efetivar o registro do empregado, não conceder as férias ou descansos, tá? Então, o empregador não fez o que ele é obrigado a fazer quando contrata um empregado, você pode pedir a rescisão indireta. Praticar o empregador seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo da honra e boa fama, ou seja, ficar difamando o empregado no serviço, tá? Falando mal dele, da família dele, colocando apelidinhos desagradáveis, tá? Isso é rescisão indireta, como também é um assédio moral em ambiente de trabalho, como a gente também já viu. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, ou seja, agredir fisicamente o empregado. O empregador reduziu o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Exemplo, quem trabalha por demanda ou por meta. Então, você imagina aquela loja de shopping que todo mundo tem seu salário, mas se você vender uma peça de roupa ou vender um artigo lá, você ganha uma comissão, né? Geralmente as pessoas fazem um rodízio, né? Os empregados fazem um rodízio. Primeiro vai um, depois vai outro, para todos terem chance de vender, tá? E aí, quando chega na vez de um determinado empregado, o patrão não deixa, fala, não, você não vai, fica aqui. Ou seja, perdeu a chance de vender, perdeu a chance de ganhar um pouquinho a mais. Isso aí é motivo para rescisão indireta. Aqui, pessoal, antes da gente passar para a sequência, muitos de vocês que já trabalham com CLT, já trabalharam com CLT, devem estar pensando assim, meu Deus, tudo isso já aconteceu comigo, né? Já tive um mau patrão aí, um mau empregador que não deixava vender, ou me ofendia, ou gritava, né? Ou era excessivamente rigoroso comigo, me colocou para trabalhar num lugar perigoso, tá? E essa é a importância até de quem não é do direito, ou seja, até que de você que não está na graduação, você que não está estudando para o exame de ordem, saber os seus direitos, né? Dar uma lidinha ali no basicão, para não sofrer esse tipo de lesão, né? Porque se a gente for esperar que nossos direitos sejam respeitados simplesmente por nós existirmos, não é o caso, né? Então, a minha dica para você que está na área do direito, né, mas conhece pessoas que não estão, fale para elas, fale assim, olha, dá uma lidinha na CLT de vez em quando, dá uma olhada no Instagram do TST, né, lá do STF, das varas do trabalho, né, segue tal professor, eles estão sempre colocando algumas dicas lá para evitar mesmo esses danos, né, porque dependendo do empregador, a gente às vezes só mesmo vai se dar mal, né. Então, dê essa dica, tá? O direito não é só dos juristas, o direito é de todos nós, tá? Então, incentivem as pessoas a conhecerem os seus direitos. Continuando. Próxima rescisão. Culpa recíproca, ou seja, culpa dos dois lados, culpa das duas partes, tá? Quando as atitudes das duas partes ensejam ali que aquela demissão ocorra, tá? O melhor exemplo que eu consigo dar é briga, tá? É quando o patrão agride o empregado devolve, né?
Ou quando o empregado agride o patrão, o empregado devolve. Então, impossível continuar daquele jeito, mas a culpa foi dos dois, né? Um começou e o outro terminou, vice-versa. E aí opera-se a culpa recíproca, tem-se a divisão da rescisão. Rescisão por aposentadoria ou morte do empregado, tá? Então, o empregado se aposentou, né? Chegou lá ao fim do seu período de contribuição e atingiu a idade, ele pede para se aposentar. Obviamente, o contrato vai ser rescindido, ele vai receber ali as verbas rescisórias que devem ser pagas para a pessoa que se aposenta, tá? No caso da morte, pessoal, a mesma coisa, tá? Aí opera-se a rescisão, a demissão sem culpa, né? Não é a justa causa, obviamente, morte não é a justa causa. Então, o patrão tem que pagar a rescisão ali para a família do empregado, né, de quem sobrou, né, que seja esposa, filhos, primos. O parente que aparecer, tá, ele vai ser ali, e comprovar que ele é o único na fila de sucessão, ele vai ser ali a pessoa que você deve pagar essas verbas rescisórias. Agora acontece o seguinte, tá? Tem aquele empregado que você nunca conheceu a família, né? Você não sabe se ele tem filho, se ele tem esposa, você nunca conheceu, ele trabalhou com você lá há 15 anos, você nunca conhecia a família dele, sempre chegou, fez o serviço dele bem feito, foi para casa, tudo, de repente ele para de vir e você descobre que ele faleceu. E aí deve-se pagar a rescisão, né? Você procura se tem uma esposa, um filho, um irmão, um tio, uma tia, tem os pais vivos de repente, filhos. Não tem, você não encontrou, ninguém te procurou e o tempo está passando, você fala, cara, o que acontece? O empregador tem que fazer o quê? Tem que ficar com o dinheiro? Não, pessoal, tá? Isso, inclusive, já foi questão de exame de ordem, só não vou lembrar qual. Mas, empregado que faleceu sem deixar herdeiros conhecidos, é obrigação da empresa entrar com uma ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, tá? O empregador, por intermédio dessa ação, deposita esse dinheiro em juízo, ou seja, numa conta judicial, que vai ficar à disposição da vara do trabalho, e se porventura algum parente aparecer, o dinheiro está lá resguardado e o empregador não tem que pagar nenhuma multa, não está sujeito a nenhuma sanção, porque ele fez o pagamento do prazo, tá? E aí, falar em prazo para o pagamento das verbas rescisórias, 10 dias, tá? 10 dias corridos, tá? Então, 10 dias contado de quando? Contado do fim da relação de trabalho. Então, terminou a relação de trabalho no dia 1º, conta-se 10 dias, tá? Obviamente, caiu num sábado ou no domingo, passa-se ao próximo dia subsequente, a depender se tiver correção coletiva, então é o dia anterior, tá? do vencimento, mas, em regra, 10 dias. E aí, vocês lembram que eu ia falar cada rescisão, qual rescisão daria em seja qual pagamento de qual verba? Vamos lá. A rescisão sem justa causa, tá? Então, a pessoa que foi mandada embora sem justa causa deve receber saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais, 13º proporcional, liberação da conta do FGTS e multa de 40% sobre o valor do FGTS. Ou seja, ele vai poder mexer na conta e o patrão tem que depositar ainda 40% do valor que se acumulou lá pelo período de trabalho. Rescisão com justa causa, saldo de salário e as férias vencidas, mais 1/3 e só. O pedido de demissão, saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais acrescidas de 1/3 se houver e 13º proporcional. Demissão por acordo bilateral, ou seja, quando ambas as partes decidem que o empregado quer sair, o patrão quer mandar embora, ninguém chega num acordo, então os dois vão lá e decidem que um quer sair, o outro não quer mais ir lá e faz o acordo bilateral. Saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais mais 1/3, 20% da multa do FGTS, ou seja, a multa cai pela metade. Na rescisão indireta, saldo de salário, férias vencidas ou proporcionais, 13º proporcional, liberação da conta do FGTS e multa de 40% sobre o valor do FGTS, tá? Reparem que a rescisão indireta dá ensejo às mesmas verbas que a rescisão sem justa causa. Na culpa recíproca, 50% do valor do aviso prévio, do 13º salário, das férias proporcionais e 20% dos depósitos do FGTS. Você reparou que cortou tudo no meio, quase tudo no meio, literalmente, né? E nos casos de aposentadoria ou morte, saldo de salário, férias vencidas mais 1/3, 13º salário. O FGTS fica para a família, pode ir atrás diretamente na Caixa Econômica, não é com o patrão, tá? E aí,
renovando aqui, o prazo para o pagamento desses valores é de 10 dias, tá? Não cumprido esse prazo, o empregador deve arcar com multa em favor do empregado, artigo 477, inciso 6º e 8º da CLT e artigo 467 da CLT, quando se, no caso, o empregado necessitar colocar o patrão na justiça para ver aí o pagamento dessa rescisão ser satisfeito, então ainda se aplica a multa do 467, a não ser que o patrão já faça o pagamento da rescisão ali, que é incontroverso, ou seja, até o dia da audiência, tá? Valor incontroverso, pessoal, é aquele valor que a pessoa devia ter recebido como rescisão, mas o patrão não pagou por teimosia ou porque atrasou, tá? Então, o empregado colocou na justiça, até o dia da audiência esse valor deve ser pago, obviamente corrigido, mas se não for pago, tem a multa aí do 467, tá? De brinde, pessoal, de brinde, nós encerramos aqui o assunto da rescisão, mas na segunda aula eu expliquei a diferença entre empregado e empregador, de empregado pessoa física para o MEI, que é o empresário, né? O MEI é um modelo de negócio, um modelo empresarial simplificado, que ganhou muitos adeptos aí nos últimos anos, né? Por ser bem facinho de abrir, bem facinho de fechar, o rendimento é bom ali para você declarar o seu imposto, tudo, e para conseguir trabalhar aí com alguma atividade que geralmente é autônoma, né? E você consegue se legalizar. Tem algumas vantagens. Infelizmente, como a gente viu na aula 2, alguns maus patrões tentam fazer o empregado usar o MEI como forma de pagar mais barato pelo serviço desse empregado, né? Não está correto, como a gente bem viu, né? Então, eu vou dar uma explicação aqui sobre o que é o MEI, como que funciona o MEI, tá? Para quando vocês forem aí pleitear um contrato de trabalho, se já tiver essa armadilha pronta, você vai saber se defender, tá? Primeiro, o que é o MEI? Né? É o microempreendedor individual, tá? Como eu acabei de citar, é um modelo empresarial simplificado, ou seja, ele não tem tantas exigências ou tantos detalhes, tantas burocracias quanto o Simples Nacional, por exemplo, né? Quanto a pequena empresa, né? Ou empresa média, etc. É para aquela pessoa que realmente trabalha sozinho, né? O famoso autônomo, né? Mas o autônomo antigamente não recolhia INSS, né? Ou seja, se ele tinha algum problema, ele tinha que se virar. O MEI não, o MEI trouxe aí umas facilidades que deixam a pessoa ali ter a sua salvaguarda, fazer ali o seu pagamento de INSS e afins, tá? Mas entenda o seguinte, eu estou explicando sobre o MEI para vocês diferenciarem novamente, como nós vimos na aula 2, que empregado não é MEI, tá? Empregado é empregado, MEI é empresário, tá? Então não existe contratação CLT de MEI, tá? Não existe, tá? Coloquem isso na cabeça de vocês e cuidado com as questões, cuidado com os pegadinhos, tá? Então vamos lá. O MEI foi criado pela Lei Complementar 128 de 2008, tá? Que alterou a Lei 123 de 2006. Então, trazer o trabalhador autônomo para a formalidade, tá? Vejam que é bem antigo, né? 2008, né? Faz muito tempo, mas ganhou muita projeção quando começou a tal da pejotização, ou seja, os patrões quererem que todo mundo seja MEI, né? Todo mundo faça o MEI. Ou então, se a gente for parar para ver até no contexto mundial, incentivou-se muito o trabalho autônomo, né? O trabalho por conta própria. Então, acabou que ganhou essa projeção aí nos últimos 5, 8 anos, o MEI, né? Mas ele já é bem antiguinho, a sua criação já é bem antiga. Quais são as exigências para você poder ser um MEI, tá? Não ter sócios no negócio que está sendo aberto. O nome já diz, é um microempreendedor individual, ou seja, não existe abertura de negócio em que vai existir um sócio ou mais. Então, você não pode ter sócio nem no seu negócio, nem ser sócio em outros negócios. Não ter o solicitante outra empresa aberta em seu nome, titularidade, quando for solicitar registro como MEI. Não pode haver outra empresa existente. Então, se você já tem um simples, uma empresa de médio porte, etc., e você quer ser MEI, tem que dar baixa naquela lá antes para poder abrir o seu MEI. Não participar de outros negócios, seja como sócio, nem como administrador. Sendo assim, ainda que o negócio aberto não seja seu, caso você queira ser MEI, não poderá continuar como sócio ou administrador, devendo se retirar para criar o seu próprio, tá? Então, pessoal, o nome não é individual à toa, tá? Para você ser MEI é só o seu negócio, tá? Você não pode ser sócio de fato, sócio formal, nem sócio administrador de qualquer outro negócio, para você continuar com o seu MEI, tá?
E quando você abre o MEI, além do seu CPF, que nunca vai te abandonar, tá? Você também recebe o número de CNPJ, tá? Sim, você vira uma pessoa jurídica e você consegue exercer atos da vida como uma pessoa jurídica, lidar com fornecedores, ter acesso a crédito diferenciado, abrir uma conta PJ no banco, tá? Isso você consegue fazer depois que tem lá o seu MEI. E agora aqui o passo a passo, como se tornar e se registrar como MEI, tá? Inicialmente você precisa acessar o portal do empreendedor, tá? Coloque aí no Google, portal do empreendedor. Clique em Quero ser MEI e em seguida em Formalize-se. Crie uma conta utilizando o novo cadastro unificado gov.br ou utilize o seu CPF. Você vai fornecer os seus dados, como RG, CPF, imposto de renda, endereço residencial, telefones. Define as atividades que serão exercidas, tá? Lá nesse site, pessoal, vai abrir uma lista, tá? Com todas as profissões que podem ser MEI, tá? Não é todo mundo que pode ser MEI. Por exemplo, eu, advogado, não posso ter MEI, não como advogado. Posso ter como professor, como instrutor, tá? Mas como advogado, não, tá? Tem algumas profissões específicas que elas não podem operar pelo MEI. O médico, advogado, engenheiro, contador, tá? Todos esses, nós temos, inclusive, entidades de classe próprias, né? Que nos fornecem uma forma por exemplo, no caso da OAB, do advogado, tem a Sociedade Unipessoal de Advocacia, que é quase a mesma coisa, mas não tem a diferença da profissão, né? Então, eu não posso, por exemplo, abrir no CNPJ MEI para advogar, né, e dar nota como advogado. Não existe isso. Eu estou cometendo uma irregularidade na profissão. Tá? Então, lá na lista vai ter a quantidade de profissões que você pode escolher para ser MEI. Né? Então, massagista, maquiador, manicure, lanchonete, diversas outras instrutor, professor. Né? Então, tem várias profissões que você vai encontrar lá. Escolhe a sua ou as suas, né, para ali adicionar ao seu MEI. Conferir os dados, finaliza. Quando a inscrição for confirmada, você vai receber o seu CCMEI, que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Tá? Vai chegar lá bonitinho, todas as informações que você deu, a opção que você fez lá profissional e o seu CNPJ já registrado junto à junta comercial. Aí a junta comercial é o órgão público responsável por organizar e realizar os registros empresariais. Tá? Então, você nem precisa ir à junta, já é tudo eletrônico, já recebe o seu certificado prontinho com o seu CNPJ pronto. E aí, essas proibições aí de ser MEI, eu vou dar mais alguns exemplos para você. Ó. O médico, nutricionista, advogado, contador, consultor, psicólogo, dentista, engenheiro, veterinário, jornalista, publicitário, administradores, nenhum desse aí pode ser MEI, tá? Todos eles têm regimes próprios que não são compatíveis com o MEI. Quem pode? Cabeleireiro, manicure, pedicure, varejista de vestuário, promotor de vendas, lanchonetes, casa de chá ou similares, alimentos a domicílio, instalações elétricas, estética e cuidados e assim por diante. Você vê que são muitas opções, né? Mas especificamente aqueles que já têm regime próprio, ainda mais regime tributário próprio, não podem ser MEI. Limite de faturamento, tá? O faturamento do MEI atual é, no máximo, R$ 6.750 por mês ou 81 mil por ano, tá? Então, você passou aí desse faturamento, você é obrigado a aderir a outra modalidade, que é o Simples Nacional, tá? Então, o MEI sempre deve emitir nota quando estiver prestando serviço para uma pessoa jurídica, tá? Para a pessoa física não é obrigado, tá? Então, se atendeu ali, fez uma unha, você não é obrigado a dar nota fiscal para cliente, tá? Mas se você atendeu, você é um varejista de roupa, ou você faz alimentos a domicílio foi contratado como prestador de serviço para fornecer o almoço dos funcionários, a empresa que você foi contratado ali, o seu serviço, no caso, você tem que entregar a nota fiscal do que você está recebendo, tá? E olha que interessante. Quais são os direitos de um MEI, tá? Quando você fecha o MEI e paga a taxinha direitinho lá todo mês, você tem direito à aposentadoria por invalidez ou por idade, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão por morte, tá? Então, se você pagou direitinho ali todo mês
o DAS, né, que é o documento de arrecadação do MEI, você está garantido aí quase como um funcionário CLT, obviamente vai depender da sua contribuição, tá? Mas aí, em regra, você já tem acesso ao piso pagando o DAS. E o MEI tem muitas facilidades na questão burocrática, né? Porque você vira um empresário, você vira um empreendedor, né? Então, você tem ali acesso ao crédito com os bancos, né? Você consegue ali serviços exclusivos para a pessoa jurídica, você consegue essa formalização, ou seja, você sai do informal, você consegue garantir ali uma aposentadoria, uma pensão, um auxílio-doença, mesmo não tendo CLT, né? Porque você está pagando todo mês ali a sua contribuição, ainda que seja o piso, você vai receber, isso não deixa de ser uma garantia, né? Só tem que se observar mesmo as profissões que não podem ser MEI e observar também lá o teto mensal e o teto anual, porque se você ultrapassa, você obrigatoriamente tem que ir para o simples, né? E tomara que ultrapasse, né? Porque o que a gente quer é vencer na vida, é conseguir alcançar voos cada vez maiores, tá? E aí vamos lá, fazendo umas pequenas considerações do FGTS, que eu até fiz um pouco mais atrás no meio da aula, né? Primeiro eu falei que você pode usar o FGTS para adquirir a sua casa própria, né? Como a gente conversou ali quando eu estava falando sobre os benefícios. Então você pode mexer na sua conta do FGTS mesmo sem ter pedido de rescisão nem nada para fazer a aquisição da sua casa própria. Agora algumas perguntas interessantes que eu recebo muito no escritório, pessoal. Segundo, posso usar o meu FGTS para financiar imóvel em nome do cônjuge, ou seja, em nome do seu esposo, da sua esposa, tá? Você também pode usar o saldo do seu FGTS para bater nas parcelas que estejam em nome do seu cônjuge, desde que seja comprovado que aquela moradia é para a família, tá? Então, você passou a morar junto com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, tem lá o financiamento em aberto, você tem lá o seu FGTS que você nunca tocou, você pode ir e solicitar que aquele valor seja batido no financiamento ou até para fazer a compra logo à vista do imóvel, tá? Posso movimentar minha conta do FGTS em razão de doença grave? Sim, tá? Aquele empregado que tiver alguma doença grave que conste no rol taxativo de autorização da Caixa Econômica Federal, pode movimentar a sua conta. O exemplo mais comum, câncer, tá? Um exemplo mais acessível que nós temos aí, que é a neoplasia maligna, né? Então, se você está lá acometido de um câncer, uma neoplasia maligna, você pode movimentar a conta para ajudar a custear o seu tratamento ou as medidas profiláticas. Posso utilizar meu FGTS para adquirir uma prótese ou órtese? Sim, né? Eu trouxe aqui até esse exemplo, que caiu na questão 2 ou 3 do 20º exame. Com o decreto número 9345 de 2018, foi ampliado o direito do saque do FGTS para trabalhadores com deficiência de natureza física ou sensorial, auditiva e visual, desde que os efeitos durem por pelo menos 2 anos para aquisição de órtese ou prótese, tá? Esse decreto, como bem eu falei, não ampara movimentação de natureza unicamente estética, tá? Então, perna, braço, aparelho auditivo, tá? Implante ocular de alguma forma, tá? Silicone, etc. Não, senhoras, tá? Não se animem. Então, só mesmo questões de saúde. Por fim, o que é o saque aniversário, tá? Nem usa tanto, mas ainda tem muita gente que teve curiosidade, né? Ou ainda pode cair em alguma prova. Saque aniversário foi uma nova autorização de saque do FGTS, onde o beneficiário pode receber o valor a partir do 1º de outubro do mês de aniversário do trabalhador, em parcela disponível por 3 meses, tá? Então, se utilizou aí do saque aniversário, principalmente na época da pandemia, né? Para ajudar ali a movimentar a economia, enquanto a situação estava meio difícil, tá? Então, essas foram as nossas curiosidades sobre o FGTS. Esse foi o nosso plano geral sobre o MEI, tá? Informações ali complementares, mais importantes, tá? Para quem está estudando, tá? Quem está na graduação, quem está no seu exame de ordem, está se aprofundando mais no direito do trabalho aí, quer mudar de área, ou só ficou mesmo curioso. Sempre é bom ter essas informações aí à mão, né? Nunca sabe quando tem um parente pode vir perguntar. É bom estar ali sempre no gatilho, né? E aí, pessoal, um pequeno preâmbulo, tá? Nossa primeira aula, princípios trabalhistas, nós vimos. Justiça do Trabalho e Organização Judiciária, que é uma audiência de conciliação, que é uma audiência de instrução, para onde que vão os recursos, quais são os tribunais, tá? Nós vimos isso na nossa primeira aula. Nossa segunda aula, quem é o empregado, quem é o empregador. O empregado tem que ser sempre pessoa física, o empregador pode ser um CNPJ, o empregado nunca pode ser pessoa jurídica, tá? Não existe empregado MEI, coloquem isso nas cabeças de vocês. Características do empregado e do empregador, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social, a nossa CTPS, o que é um registro, quando ela tem que ser física, quando ela tem que ser digital.
o que é um desvio de função, o que é um acúmulo de função, o que é assédio moral no trabalho. Nós vimos lista por lista ali alguns exemplos bem expressivos. Na nossa terceira aula, contrato de trabalho determinado, indeterminado, experiência, intermitente, temporário, quem é o empregado doméstico, quem é o empregado eventual, quem é o empregado voluntário, quem é o empregado deficiente, quem é o empregado idoso, vimos tudo isso na terceira aula. Tá? Na nossa quarta aula, nós vimos direitos e garantias relativos a benefícios remuneratórios, ou seja, salário, remuneração, gorjeta, adicional noturno, adicional de salubridade, horas extras, assistente de trabalho, vimos tudo isso. E nessa nossa última aula, rescisão, tá? O que é a rescisão, como que você faz um contrato de uma demissão por justa causa, sem justa causa, rescisão indireta, rescisão por morte e aposentadoria, né? Na aula passada também conhecemos as faltas, quais são as faltas que não descontam nas férias, tá? E vimos um pouquinho aqui sobre o MEI e umas pequenas curiosidades da FGTS que sempre chegam para mim, tá? E aí, vamos só ver o seguinte, se depois de tudo isso, obviamente, vamos perguntar só sobre a aula de hoje, tá? Eu vou pedir para colocar aqui o nosso quiz na tela e vamos ver se vocês fizeram as anotações, prestaram atenção e vão conseguir responder as perguntas. No âmbito da rescisão do contrato de trabalho no Brasil, qual dos seguintes motivos configura uma demissão por justa causa? Pedido de demissão pelo empregado, falta grave cometida pelo empregado, término do prazo do contrato por prazo determinado, desligamento durante o período de aviso prévio, tá? Essa D nem faz sentido, tá? Até porque ela não tem nenhuma complementação, não fala por que foi o desligamento. Término do prazo de contrato determinado, não. O prazo de contrato determinado, que são 2 anos, né? Ele termina quando se alcançar os 2 anos ou alcançar a tarefa que lá está determinada, e são até 2 anos, pode ser em 1 ano, pode ser 1 ano e 6 meses, então também não se justifica. Pedido de demissão pelo empregado é uma outra forma de rescisão, tá? Então a resposta é letra B, falta grave cometida pelo empregado. Sempre que vocês lerem justa causa, procurem as palavras falta grave para complementar, ok? Próximo. No contexto do direito do trabalho brasileiro, qual é a finalidade do aviso prévio? Garantir que o empregado notifique o empregador sobre sua intenção de rescindir o contrato de trabalho. Oferecer ao empregador a oportunidade de antecipar a rescisão do contrato de trabalho. Evitar a ruptura surpresa do contrato de trabalho. E estabelecer um período de reflexão durante o qual o empregador pode reconsiderar a demissão do empregado. Como eu brinquei aqui na terceira aula, se eu não me engano, quem aí já foi meu aluno viu que de vez em quando em algumas provas, eu gosto de, assim, eu mesmo que elaboro as minhas questões, então eu gosto de colocar uma pegadinha de vez em quando, colocar uma questão ali mais para gerar a mesma incerteza, para ver se vocês estão prestando atenção, e essa daqui é uma dessas. Então vamos lá. Garantir que o empregado notifique o empregador sobre sua intenção de rescindir um contrato, isso não precisa de aviso prévio, ele pode simplesmente chegar lá e avisar que quer sair, né? Então não foi para isso que foi criado. Oferecer ao empregador a oportunidade de antecipar a rescisão do contrato de trabalho. Isso é boa, né? Você chega lá, patrão, estou pedindo demissão, vou cumprir o aviso. Falou assim, rapaz, já que você me avisou que está cumprindo o aviso, não precisa, não, vá-se logo-se embora. Não existe isso, né? Estabelecer um período de reflexão durante o qual o empregador pode reconsiderar a demissão do empregado. Então, o patrão manda o empregado embora, né? Aí, durante o trabalho do aviso prévio, ele vê lá o empregado trabalhando e fala assim, fica lá, né? Toca até aquela música da Celine Dion, né? Será que eu mando ele embora mesmo? Né? Poxa, está cumprindo aviso aqui tão bom, tudo, será que eu mando mesmo ele embora? Né? Não, né, gente? Só existe novela. A resposta é evitar a ruptura surpresa do contrato de trabalho, tá? Essa resposta aqui você pode encontrar efetivado na jurisprudência, tá? Por quê? E é fato, tá? Se o aviso prévio, principalmente quando o empregado que pede para sair e o patrão não está esperando, aí de repente não tem nem quem colocar no lugar dele, então ele precisa de um tempo, né? Tanto que o aviso prévio pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Se o patrão já tem alguém em vista para colocar no lugar dele, ele dispensa o cumprimento do aviso prévio. Se ele não tem, o empregado trabalha, tá? Como a gente viu agora há pouco, a única hipótese é quando o empregado já arrumou outro emprego e ele não é obrigado a cumprir o aviso prévio. Mas em outra situação, tá? É para evitar a ruptura surpresa e também por parte do empregador, ou seja, o empregador já estava planejando mandar o empregado embora, mas o empregado não sabia, né? Então você acha que vai ter emprego lá por mais um tempo, e de repente o patrão chega e fala assim, não, eu estou lhe mandando embora. Então você vai ter pelo menos 30 dias aí para alterar ali o seu cronograma, já procurar outro emprego de repente, tá? Então evitar a ruptura surpresa do contrato de trabalho.
Próxima. No contexto da rescisão do contrato de trabalho no Brasil, qual é o prazo máximo para o empregador efetuar o pagamento das verbas rescisórias após o desligamento do empregado? 5 dias úteis a partir do término, 10 dias corridos após o término do contrato, 48 horas após o desligamento, 30 dias corridos a partir do desligamento. Tá? 5 dias úteis, não é. 48 horas após, não é. 48 horas é para pagar as férias, né? 2 dias. 30 dias corridos a partir do desligamento é muito tempo, né? Então, a nossa resposta é letra B, 10 dias corridos após o término do contrato. Ok? Então, esse foi aí o nosso quiz, tá? Eu espero que vocês tenham acertado todas as questões. Se não, tá? Basta dar uma revisada boa e aí você vai conseguir pegar ali o que você errou e poder revisar de maneira mais adequada, certo? Senhores, essa foi a nossa última aula, tá? Nossa última aula do curso aí básico de Direito do Trabalho, voltado para quem está na graduação, estudando para a sua prova aí da semana que vem, né? Quem está vendo aí Direito do Trabalho 1, Direito do Trabalho 2, tá? Ainda não entramos em processo de trabalho, eu trouxe só questões da CLT mesmo ali pontuais, não trouxe questões processuais, falei um pouco nisso na primeira aula, mas só um pouco mesmo. Nós vamos ter aqui outros professores que vão falar sobre o processo de trabalho para vocês, que também é muito importante. Por que eu trouxe essa aula nesse formato? Eu tenho muito carinho pela graduação, né? Eu acho que é a parte mais importante ali da carreira do advogado, do delegado, do promotor que seja. É na graduação que você formata ali o tipo de profissional que você quer ser. É na graduação que você entende por que você quis fazer direito, né? Pelas oportunidades que aparecem nesse caminho, que você entende de onde é que veio a sua vocação, se é para advocacia, se é para delegacia, se é para ser promotor, se é para ser juiz, tá? Ou de repente nem é a sua praia, né? Você pode acabar descobrindo que não é o caso, mas é um período muito bom, um período de muita descoberta, que tem que ser de muita aplicação, né? De muito entendimento. E aí eu preparei esse pequeno curso aí das nossas 5 aulas, sobre o direito do trabalho básico, parte geral, então demissão, contrato de trabalho, adicionais, né, para vocês terem uma boa base, né, não só para quem está na graduação, mas para quem está revendo aí, revisando para o exame de ordem, né, as questões de direito do trabalho são muitas na prova, e você acertando pelo menos 8 aí já é um percentual bacana para você ser aprovado, lembrando que você precisa acertar 40 questões de 80, né, então, assistam a primeira aula, assistam a segunda, assistam a terceira, assistam a quarta, assistam essa que é a 5ª aula. Façam o seu resumo, tá? Eu tentei separar tudo por tópicos para vocês poderem ir fazendo o seu resumo direitinho no seu caderno. Foi assim que eu obtive a minha aprovação, assistia a aula, anotava na aula, ia para casa, passava limpo, porque eu não tenho uma letra muito católica, né? Mas aí fazia o meu resuminho para estudar e foi assim que eu obtive a minha aprovação. Então, foi a forma como eu aprendi, então é a forma que eu gosto de ensinar. Você não vai conseguir decorar tudo, não existe isso, você literalmente tem que aprender, né? E a melhor forma é você tendo o seu material, fazendo ali a sua ponte escrita lá do seu conhecimento. Isso é a dica que eu deixo para vocês. E mais, se vocês permitirem que esse professor dê algumas dicas para vocês, não só especificamente da matéria, tá? Mas ser profissional não é fácil. Tá? Ser profissional impõe que você se dedique, tá? Que você tome decisões difíceis, que você tenha preparação, não só preparação de conteúdo, mas também preparação espiritual. Eu não digo isso com nenhuma ambição de falar de religiosidade, mas espiritual no sentido de aguentar as pancadas, que serão muitas, né? Eu recomendo sempre que vocês busquem uma boa bibliografia, Sérgio Pinto Martins, André Luiz Paz de Almeida, tá? São bons aí, Raíra Tuque-Mantel, são bons exemplos aí de doutrinadores do direito do trabalho para vocês pegar de repente o que você mais entende ali, na forma como você tem o seu pensamento. Opções não faltam, né? E aproveitem, pessoal, aproveitem o Saber Direito, está aqui custo zero para vocês, basta ter uma conexão à internet e um celular, um computador para vocês assistirem aulas de alto nível. Todos os professores vêm aqui com a maior boa vontade, com vontade mesmo de ensinar vocês, então prestem bastante atenção nisso. Contribui muito para a formação de vocês. E ainda digo mais,
faz vocês quererem até chegar em locais mais distantes. Eu, como disse na aula passada, eu estive aqui 11 anos atrás, né, como aluno, né, como na graduação. Tinha 22 anos, 21 anos. Na época que ainda tinham alunos aqui no estúdio, foi com o professor Rudi Castro, inclusive, falando sobre organização sindical, CG de trabalho também, parece que foi caminho. E hoje, 11 anos depois, estou aqui como professor, no mesmo lugar que ele estava, e tantos outros professores, como a Renata Malta, também já esteve aqui, foi minha professora. Né? E isso é bom para incentivar que você chegue sempre a locais mais distantes. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu espero que seja você, né? Que você tenha o mesmo interesse, que você se qualifique e que você consiga chegar aqui também para contribuir para outras pessoas. E assim, se você permite que esse professor lhe dê algumas dicas para além da questão profissional, procure sempre entender que você está passando por um problema, ou por problemas, ou por uma situação difícil, e as outras pessoas também. Então, seja gentil, você nunca sabe o tipo de mal que você pode causar por uma palavra errada fora do lugar. Né? Ah, mas professor, nem todo mundo tem esse mesmo cuidado. Sim, mas cada um dá o que tem. Né? Então, se você tem o melhor, dê o melhor. Faça isso por você, não somente para as outras pessoas, mas também por você. E mais importante, tenha ciência da importância que você tem, tenha ciência do que você pode impor, do que você não pode. As pessoas só fazem com a gente o que a gente deixa. Né? Então, se te maltratam, não te colocam no seu devido lugar, se fazem coisas que você julga que não é o correto para que sejam feitas com você, é porque você deixa. Tá? Eu sei que é difícil, às vezes, parar de deixar, mas o dia que você parar de deixar, elas param de fazer. Tá? Então, é o meu conselho para você, estude, corra atrás do que é seu, o que já é seu, ninguém vai te negar, você vai conseguir, vai cair no seu colo, sem esforço nenhum. Tá? Estude, se qualifique, almeje sempre postos mais altos, porque é assim que a gente chega em bons lugares, em lugares tranquilos, em lugares que você pode não só fazer para você, mas também como pode distribuir ao seu redor, porque eu digo com muita ciência, ninguém chega no topo sozinho. Tá? E mesmo que a gente chegue é bem chato, né? É sempre bom ter alguém com a gente para dividir. Eu sou o professor Lucas Sérvio, sou especialista em Direito do Trabalho, Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil, mestre em Direito pelo IDP, atual presidente da Comissão de Direitos Autorais e Materiais e Entretenimento da OAB-DF. Gostou da aula? Ficou com alguma dúvida? Está no YouTube assistindo? Deixa nos comentários, eu vou sempre estar dando uma olhada assim que a diretoria me mandar os links, né? Eu vou de aula em aula procurar. Se tiver alguém com alguma dúvida, não só sobre direito do trabalho, sobre a aula, mas sobre qualquer outro assunto que talvez eu domine, eu vou tentar responder, vou tentar estar ali presente. Não está vendo pelo YouTube, está vendo pela televisão? Pode mandar no meu Instagram, Lucas_Sérvio, tá? Manda lá no meu inbox, por mais que a conta seja fechada, eu sempre estou olhando, vou te responder, tentar responder com o maior carinho, maior atenção. Tem curiosidade sobre a OAB, ou já é advogado, ou está aí no seu carteirinho de estagiário, quer saber como é que se participa dos eventos, o que tem na OAB, visite o Instagram da nossa comissão, visite o Instagram da OAB em si, né? Procure saber, tem coisas muito legais, não só para advogado, também tem para o bacharel, somos todos da mesma área, todos são muito bem-vindos, tá? Agradeço o Saber Direito, agradeço você por ter assistido até aqui, muito obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.